Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de terça-feira, dia 25 de agosto. Aqui a tia Lúcia colocou segundo bimestre e terceiro, tá? Depois vocês arrumem aí, por favor. Nós estamos trabalhando aqui com sons do X, não é isso? Então, nós vamos ler as palavras escritas com X, tá? E depois separar as palavras nas colunas de acordo com os sons que o X tem nas palavras, tá? Então, olha lá. Exposição, fixo, roxo, próximo, exigente, cachumba, exibir, complexo, trouxe, êxito, exatamente, bexiga, exigir, caixinha, exame, excursão, boxe, crucifixo, excesso, coxa, examinar, oxigênio, executar, extrair, abacaxi, tórax, expectativa, fixar, exaltado, lixo, experiente, caixão, reflexão, proximidade, baixo e sexo. O que a gente vai fazer então? A gente vai escrever essas palavras aqui nessas colunas. Por exemplo, exposição, ó, O som do X aqui, ó, é de S, não é? Então, eu escrevo exposição aqui. Fixo, ó, x. O X, ele vai ter o som de CS, x. Não é isso? Então, eu escrevo fixo aqui. Roxo, x, tem som de CH. Próximo, tá? Então, vocês vão observar os sons do X nas palavras e depois vocês vão escrever na coluna correta, de acordo com o som que ele apresenta. Tudo bem? Número 2, nós vamos voltar um pouquinho nos verbos, tá certo? Então, olha só, acordar, terminado em ar, no infinitivo, acordando, no gerúndio, né? Falar, falando, cantar, cantando, dançar, dançando, nadar, nadando, mudar, mudando, brincar, brincando. Depois que você colocar, né, as palavras no gerúndio, tá? Que são os verbos terminados em ando, endo, indo, vocês vão separar as sílabas. Por exemplo, acordar, acordando. Então, acordando. Por que nós vamos fazer isso? Porque na linguagem oral, coloquial, nós temos costume de sumir com N. A gente fala acordando. Já viram? Nossa, fulano está acordando agora. Está falando, né? Então, a gente vai treinar um pouquinho o ando, ó. Acordando, ando, né? Porque a gente tende a escrever da forma como a gente fala. E aí, tudo bem, é uma forma coloquial, né, entre os amigos, entre o pessoal de casa, de falar dessa forma. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai escrever, né? Então, acordando, falando, cantando, dançando, nadando, mudando, brincando, ok? Depois nós temos um textinho, e esse texto é muito interessante. Vamos lá, então? A herança. Então, herança, pessoal, é aquilo, por exemplo, que alguém deixa para outrem quando morre, né? Por exemplo, digamos que tenha um homem muito rico, quando ele morrer, ele vai deixar o quê? A herança, tudo que ele tem para os filhos, né? Se não tiver filhos, de repente para um sobrinho, ou de repente não quer deixar para ninguém ali, quer deixar para uma casa de idosos, né? Então, é a herança, é aquilo que pertenceu a alguém, né? Que faleceu e aí ele vai deixar de herança, ok? Vamos lá. Há muitos e muitos anos atrás, um homem muito rico, sentindo que ia morrer,
pediu papel e caneta e escreveu rapidamente: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais ao alfaiate, nada aos pobres. Ele nem teve tempo de pontuar, mal acabou de escrever, morreu. A irmã, que morava distante, apareceu no velório, copiou o texto e pontuou assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais ao alfaiate, nada aos pobres. Tradição popular. Então, a gente pode ver que a irmã, né, do falecido, né, ela colocou os pontos de modo que a favorecesse, né, ó. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais ao alfaiate, nada aos pobres. Então, na verdade, da forma como ela pontuou, ela vai ficar com a herança todinha para ela, né? É uma tradição popular, ou seja, é um texto do povo, né? Não sabemos exatamente quem foi que criou esse texto. Vamos lá, então? 2. Agora observe como a frase muda de acordo com a pontuação. Então, não se esqueçam, a pontuação é muito importante, né? Olha aqui o que ela faz. Olha lá. Frase 1 pontuada, ó. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais ao alfaiate, nada aos pobres. Então, ó, de novo, vamos ver para quem ele deixou. Aqui a gente viu que a irmã ficou com toda a herança. Olha dessa forma aqui quem fica, ó. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais ao alfaiate, nada aos pobres. Então, olha lá, quem fica com a herança aqui dessa forma, né? Que ela está pontuada, ó. Deixo a meu sobrinho. Então, aqui quem fica com a herança é o sobrinho. Agora, vamos ver esse aqui, ó. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Ao alfaiate, nada aos pobres. De novo. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Ao alfaiate, nada aos pobres. Então, aqui nessa forma, aqui nessa terceira forma, né, de pontuação, os bens vão todos para quem? Para o alfaiate, ó, ao alfaiate, para ele, né? Então, no primeiro foi para a irmã, a segunda forma foi para o sobrinho e a terceira forma agora para o alfaiate. Vamos lá. De acordo com a pontuação da frase 1, quem ficaria com a herança? Então, vocês vão reler, né, pontuando e vão ver quem que vai ficar com a herança. A irmã, o alfaiate, o sobrinho ou os pobres. Depois, de acordo com a pontuação da frase 2, essa aqui, quem ficaria com a herança? A irmã, o alfaiate, o sobrinho ou os pobres. E no número 3, diz assim: faça a pontuação correta para que a fortuna do homem rico fique com os pobres. Então, pessoal, nós vamos ter que pontuar de maneira que a fortuna fique toda com os pobres. Vamos ver, ó. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Ao alfaiate? Nada. Aos pobres. Capricha aí, hein? 4. Na frase, antigamente as meninas brincavam com suas bonecas de pano, a expressão entre aspas indica uma citação, indica que merece destaque, indica uma pausa ou indica um chamamento. Olha lá. Antigamente, as meninas brincavam com suas bonecas de pano. Atualmente não mais, né, pessoal? Mas vamos lá. É uma citação? Será que ele copiou de alguém que falou bonecas de pano? Quer destacar que antigamente as crianças brincavam, as meninas brincavam de boneca de pano e hoje não? Quer indicar uma pausa? Será que aspas indica pausa? Ou indica um chamamento, tá chamando alguém? Bom,
Na matemática, a gente volta nos múltiplos. Nós falamos ontem sobre os múltiplos. Vimos que múltiplo vem de multiplicar. E quando eu multiplico, eu acho os resultados. Os resultados da tabuada daquele número são os múltiplos daquele número. Então, vamos lá. Número 1. Encontre os produtos, resultados das multiplicações, né? Das tabuadas abaixo, depois monte o conjunto dos 6 primeiros múltiplos de cada numeral. Então, você vai multiplicar pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4 e pelo 5. Aí, você já vai ter 6 múltiplos, ó. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1, taranã, 3 vezes 2, taranã, 3 vezes 3, taranã, 3 vezes 4, taranã, 3 vezes 5, taranã. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os múltiplos do 3, né, os 6 primeiros, você vai pegar os 6 resultados aqui e vai marcar aqui dentro desse conjunto, separando com vírgulas, tá? Para achar o conjunto dos 6 primeiros múltiplos do 3. Depois, você vai achar os 6 primeiros múltiplos do número 5. Para isso, você faz a tabuada dos 5, ó. Pelo 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados. São os 6 primeiros múltiplos do 5. Vai fazer a mesma coisa com o 8, que eu quero que ache os 6 primeiros múltiplos do 8. E vai achar os 6 primeiros múltiplos do 6. Ok? 2. Pinte os números que são múltiplos de 12. Eu quero os múltiplos do 12. 60 tá na tabuada do 12. 46 tá. 24, 72, 48. Uma das formas de você achar se tá na tabuada é fazendo a multiplicação. Quantas vezes 12 dá 60? Quantas vezes 12 dá 46? Quantas vezes 12 dá 24? Quantas vezes 12 dá 72? Quantas vezes 12 dá 48? Claro que tem número aqui que não vai estar na tabuada, então não vai ser múltiplo, você não vai pintar, tá? Ou então, você pode fazer o inverso da multiplicação, que é a divisão. Quantas vezes o 12 cabe dentro dos 60? Então, você vai dividir 60 por 12. E se o resultado for exato, não sobrar resto, é porque é múltiplo, né? E assim você pode fazer, tá bom? Lembrem-se que nós fazemos a tabuada até o 10, né? 10 vezes 5, 50, a gente para lá. 6 vezes 10, 60, paramos lá. Porém, isso é para facilitar o cálculo mental. O cálculo mental, ele nos ajuda, né, com operações rápidas. Porém, as tabuadas não param no 10. A gente, por exemplo, do 6. Você chegou no 6 vezes 10, você pode continuar. 6 vezes 11, 6 vezes 12, 6 vezes 13, 6 vezes 14, 6 vezes 15, 6 vezes 16, 6 vezes 17. E os resultados são da tabuada do 6, sim, tá? Então, a gente para no 10, mas a tabuada continua. Você pode fazer um caderno inteiro de tabuada do 6, né? 6 vezes 10, 6 vezes 11, 6 vezes 12, 6 vezes 13, você vai chegar no 6 vezes 1000, 6 vezes 1001, 6 vezes 1002 e assim vai. Então, não tem fim, tá bem? A tabuada do 15, vê aqui quais são os múltiplos do 15, quais são os múltiplos do 18, ok? Aqui a gente continua treinando múltiplos e treinando a tabuada, né, pessoal? Escreva os 7 primeiros múltiplos de. Então, são 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixei 7 espaços. Então, você vai fazer lá os 7 primeiros. Estou começando do 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Achamos, né? Depois do 7, do 12... do 15, do 4, do 5, do 10, do 9, do 6 e do 20, ok? Aqui, ele já não é difícil, porém ele já aumenta o grau de dificuldade da interpretação. Escreva 5 múltiplos de 6, porém, eles devem ser maiores que 50. Aqui, ó. Do 6, eu fiz 6 vezes 10, 60, 6 vezes 11, 6 vezes 12, 6 vezes 13. Opa!
tá certo. 6 vezes 14, 6 vezes 15. Aí, o que você vai fazer? Eu quero múltiplos do 6 que sejam maiores que 50. Então, ó, daqui eu já posso. 54 é múltiplo do 6, mas é maior que 50, 60, 66, 72, 78, né? Então, é dessa forma que vocês vão fazer. Depois, os múltiplos do 8 maiores também que 50. Vamos lá. Ó, fiz aqui a tabelinha do 8 maiores que 50. Então, a partir do 56, né? Então, pessoal, aqui os múltiplos do 9 maior que 50. Do 10 maiores que 50. E aí, vocês vão colocar 5 múltiplos, tá? Combinado assim? Não tem nada de difícil, mas tem que compreender o processo. E se tiver dúvida, pessoal, tem que perguntar. Tá? Manda áudio, manda pergunta, né? Não deixa acumular as dúvidas, porque senão quem sofre somos nós mesmos. Tá bem? Um super beijo para vocês e até amanhã.